Amigas e amigos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao outro lado da notícia. Hoje, dia 24 de abril de 2024. Peço para você se inscrever aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, obviamente. Deixar o seu like, fazer os seus comentários, interagir aqui. É importante para a gente alavancar o canal, o outro lado da notícia, depois de sofrer essa perseguição política, o cerceamento ao direito do exercício do jornalismo, a liberdade de expressão, que foi a exclusão do canal pelo YouTube e foi restituído por uma ação na justiça. Vou deixar cópia do programa também no Facebook e lá no Instagram. Se você estiver vendo por aí, eu peço para você dar um pulinho lá no YouTube, fazer a sua inscrição se você ainda não é inscrito, deixar o seu comentário, deixar o seu like, enfim, aí peço para você ajudar nesse sentido. Quero comentar a entrevista aí do Lula, né? Não sei se foi a entrevista. Eu peguei aqui pelo a coluna do Bernardo Melo Franco, do jornal Globo, que ele faz assim uma espécie de um resumo que dá bem assim a medida, né, do que significa o jogo político da direita. Muita gente fala que o presidente precisa dar entrevista, fazer coletiva, não sei mais o que, coletiva de imprensa, não é isso? Mas, obviamente, que quando ele se expõe dessa forma, ele fica aí, vira alvo, né, de ataques inescrupulosos, enfim, de golpes da direita. Foi o que a gente viu aí, pelo resumo aqui, eu não vi a entrevista toda, mas pelo resumo aqui do Bernardo Melo Franco, dá para ver claramente que ele foi lá para ser hostilizado, né? Quer dizer, não tem assim a mediação política, não tem os fatos, não tem a argumentação no sentido de procurar elucidar as coisas, simplesmente agressões, não é isso? Então fica aí essa questão, né? O Lula vai dar entrevista para esse tipo de gente para quê? Sabendo que aí se trata da direita mais empedernida, né, mais rançosa, né, mais agressiva, que é exatamente esse cartel midiático. O Lula nunca foi aceito por esse cartel. A esquerda, a democracia, a civilidade, a civilização nunca foram aceitos desde sempre. Né? O sentido da direita não é ser civilizada, não é ter democracia, não é ter a garantia da liberdade de expressão, não tem o sentido de procurar garantir aquela máxima, né, que está na Constituição, que é o direito à informação. É manipular, mentir, golpear e assim por diante. E fica aí a questão, mesmo lá entre eles, né, tem os problemas, a gente sabe, os tais porta-vozes, por exemplo, dos presidentes da República, isso era muito comum na época da ditadura militar. Eles iam lá, falavam pelo presidente, né, tinha um porta-voz. É assim que funciona. Eu não sei como é que funciona em outros países, né, porque onde tem aí presidente, normalmente são presidentes de direita, né, sobretudo nesse período aí, podemos dizer, do neoliberalismo, como é essa relação de entrevista coletiva, como tudo isso é abordado, né? Mas a gente sabe que a mídia, que não tem nada a ver com a imprensa, com liberdade de expressão, com debate ideológico, né, com exercício profissional do jornalismo, eles se dizem do jornalismo profissional, consequentemente eles estão excluindo quem não é deles, e, consequentemente não faz o jornalismo profissional, sendo que a prerrogativa de dizer se o jornalismo é profissional ou não, não é deles, né? É dos poderes da República, né? Eu sou registrado no Ministério do Trabalho, sou reconhecido pelas instituições da República como jornalista profissional. Por que vem o Globo, o Estadão, a Folha dizer que eu não faço jornalismo profissional? Ou o YouTube, a ponto de excluir o meu canal? Vejam como a coisa é totalitária, autoritária, né? Portanto, o que eu quero dizer aqui é que eu não vejo muito sentido o Lula ficar dando entrevista para esse tipo de gente, né? Uma coisa é fazer um debate, fazer uma conversa, outra coisa é ser alvo de hostilidades. Vamos ver aqui, ó. Ele diz, depois de muitos tropeços, Lula ensaia um esforço para segurar a própria língua. Já começa agredindo, né? Primeira frase. O Lula fazendo esforço para segurar a própria língua. É aquela ideia assim, professoral. Essa gente é assim, né? Eles acham que eles são professores de tudo, de moralismo, de ética, de jornalismo, né? De política, de tudo, sabe? Uma coisa totalitária, autoritária, arrogante, né? Impositiva. Vamos ler de novo aqui, ó. Depois de muitos tropeços, Lula ensaia um esforço para segurar a própria língua. Aí vem as aspas aqui do Lula, né? Que ele diz, às vezes
Uma palavra mal colocada cria uma semana de especulação. Foi o que aconteceu. Objetivamente, concretamente aconteceu isso. Ele fala as coisas, a turma pega e vai distorcendo. Ele falou, não tem nada a ver de segurar na língua aqui, né? Quer dizer, já começa por aí, né? A manipulação, a mentira, né? Aí ele prossegue na véspera da sessão do Congresso, que pode derrubar seus últimos vetos. O presidente exibiu uma cautela incomum. Só podemos traduzir isso aqui como o quê? Autoritarismo, não é isso? Lição de moral. Lição. Ô, presidente, você está fazendo errado, tem que fazer assim. Parecia tão preocupado em não cometer deslizes que passou 1h30 na defensiva. Evitou improvisos e suspendeu as críticas rotineiras à Câmara, ao Banco Central e à Petrobras. Não vi nada disso. A crítica que o Lula faz é política, é ideológica, faz parte do seu programa de governo, faz parte da sua existência como liderança política. Ele suspendeu, vamos ver, ele diz aqui, ó, a Petrobras nunca teve crise, despistou após quase demitir o presidente da estatal, João Paulo Prats. Aí o Lula prossegue, sinceramente não acho que a gente tenha problemas no Congresso, rodeou após mais uma temporada de atritos com Arthur Lira. Atritos, diferenças políticas, ele está lidando com uma situação complexa, complicada no Congresso, não é isso? O Lira foi posto ali pelo esquema do Bolsonaro, né? Os bandos aí de corrupção que a gente sabe, né? A roubalheira do bolsonarismo. O Lira faz parte de tudo isso. Agora, quem pôs o Lira lá não foi o Lula, não foi o povo, né? No sentido de alçar o Lira na condição de ele falar pela Câmara dos Deputados sem nenhuma mediação, como se ele fosse o rei da Câmara dos Deputados. Ele foi eleito deputado e os seus pares elegeram ele para ser o presidente da Câmara. Agora ele tem premissas a ser cumpridas, né? E tem, sobretudo, a questão política. É disso que o Lula está tratando. Portanto, aqui é uma agressão bestial, besta, né? Boba, infantil, sabe? Autoritária aqui do Bernardo Melo Franco. No caso da Petrobras, a mesma coisa. A Petrobras foi capturada primeiro pela quadrilha da Lava Jato, depois pelo Pedro Parente, que eu sempre falei dele aqui, que foi o primeiro presidente da Petrobras pós-golpe de 16, que é um sujeito absolutamente enlameado na história do neoliberalismo no Brasil, desde o finalzinho do governo Sarney. Em todos os governos de direita estava lá o Pedro Parente fazendo jogo sujo. Ele é completamente enlameado pela roubalheira do neoliberalismo. Depois, a gente sabe o que aconteceu com a Petrobras, a história dos dividendos, a privataria dentro da Petrobras, como as quadrilhas do bolsonarismo assaltaram a Petrobras, como tudo isso foi tratado, como o Bolsonaro trocava os presidentes da Petrobras de acordo com as conveniências da roubalheira bolsonarista, e etc, etc. Quer dizer, o que o Lula está fazendo foi exatamente o que ele fez quando ele foi eleito em 2002, que eles praticamente destruíram a Petrobras. Nas palavras do Carlos Lessa, que foi o primeiro presidente do BNDES, que ele disse que eles moeram o BNDES, moeram a Petrobras. A Petrobras e o BNDES têm tudo a ver, tanto é que foram criados juntos em 1953 pelo Getúlio Vargas. Quer dizer, o fomento do BNDES e o impulsionamento da Petrobras como fonte de energia, quer dizer, o epicentro do desenvolvimento nacional. O Carlos Lessa dizia isso, quer dizer, eles moeram o BNDES e a Petrobras. O Lula reconstituiu os dois, não é isso? E fez com que a Petrobras desse um salto muito grande, a história do pré-sal, a descoberta do pré-sal e assim por diante. Aí chegaram os aí tradicionais da roubalheira, Pedro Parente, bolsonarismo, né? Antes o lavajatino, essas quadrilhas que foram empoderadas para fazer exatamente esse tipo de jogo. Então, teve crise na Petrobras? Não, que o Lula falou, vamos recuperar a Petrobras, é isso. Né? Teve algumas diferenças, eu não acompanhei isso muito de perto, mas crise é outra coisa. Crise, quem criou crise foram as quadrilhas lavajatistas e bolsonaristas, fazendo com que a Petrobras fosse capturada para roubar o povo no preço do gás de cozinha, na gasolina, no óleo diesel e assim por diante. Então, vejam aí até onde vai a manipulação. Questionado sobre o encontro fora da agenda com o chefão da Câmara, Lula tentou driblar o assunto. Veja que cada frase é uma agressão, né? Tentando desqualificar o Lula. Aí Lula diz, não tive uma reunião com Lira, tive uma conversa com Lira. É diferente de uma reunião, tá?
Os repórteres insistiram, mas ele continuou na esquiva. As frases do Bernardo é uma coisa horrenda, né? Revela bem a índole desse tipo de gente professoral, autoritária, né? Que é a mídia, a cara da mídia, né? Foi uma conversa entre dois seres humanos. Eu não sou obrigado a dizer. Claro, tá conversando, estou conversando aqui com alguém e tal. Eu sou obrigado a dizer para vocês o que eu estou conversando? Né? E a gente sabe o que o Lula conversou com Lira. Quais são as intenções do Lula e quais são as intenções do Lira. Oh, óbvio isso, né? Jornalismo porco, jornalismo de esgoto, jornalismo vagabundo, né? Empenhado em manter o clima de paz e amor, o petista, quando põe assim é epíteto, né? Equivale a um carimbo na testa. O petista é o presidente, é o Lula. Mas é exatamente isso, é a manipulação aí ideológica, né? O petista poupou até o presidente do Banco Central, a quem costuma criticar pelos juros nas alturas. Poupou? Como que ele poupou? Vamos ver como que ele poupou. Lula dizendo: quem já conviveu com Roberto Campos 1 ano e 4 meses não tem nenhum problema de conviver mais 6 meses. Gracejou. Ele gracejou. Não, ele falou que o Roberto Campos foi posto lá por uma tecnocracia, que eu comentei ontem aqui, uma tecnocracia neoliberal que serve a uma plutocracia, o poder do dinheiro, que afronta a democracia, afronta a soberania nacional, afronta os direitos dos povos, não é isso? A plutocracia não tem nada a ver com democracia. E o Roberto Campos é um autocrata, um tecnocrata, que exerce um cargo de maneira autocrática, não é isso? E, consequentemente, está servindo à plutocracia. Então, o que o Lula está dizendo é o seguinte: infelizmente, eu tenho que conviver com esse tecnocrata, autocrata, plutocrata aqui, né? Agora, tem que esperar mais 6 meses, que aí termina o mandato dele, né? Aí vamos ver o que acontece. Ele também tentou disfarçar a irritação com os servidores em greve. O pessoal está muito reprimido, né? Essa história da greve aí, né? Tem greves aí, tem esse problema do arcabouço fiscal, tem os penduricalhos, essas coisas todas aí que faz parte exatamente desse jogo, né? Primeiro, o jogo político. Eles estão interessados em defender os trabalhadores, né? Quem está fazendo greve, né? O interesse é esse ou o interesse é manipular a greve para desgastar o governo Lula? Então, mesmo o pessoal aí das greves, lógico que tem que ter esse discernimento, né? Uma coisa é fazer greve contra o governo Lula, outra coisa é fazer greve contra o governo Bolsonaro, totalitarismo, fascismo, né? Ou mesmo Fernando Henrique Cardoso, Collor, né? Que são autoritários, violentos e tal. Quer dizer, aí é outra coisa fazer greve numa situação assim, outra coisa é fazer greve num governo democrático que pode fazer mediação e assim por diante. Agora, evidentemente que tem a pressão, o autoritarismo, né, e a plutocracia pressionando, como nós estamos vendo aqui nesta coluna do Bernardo Melo Franco, e todo o sentido do Globo. Já vou mostrar aqui um outro exemplo no próprio Globo. Mas vamos finalizar aqui o Bernardo, que ele diz aqui: Lula levou o novo figurino tão a sério que não quis chutar nem as bolas que chegaram quicando. Cada frase é uma agressão, né? O Lula é um idiota, não tinha bola quicando, ele não soube chutar, né? Acredita que Sérgio Moro será cassado? Interrogação. Ele responde, o Lula: prefiro não dar palpite, desconversou. Ué, o Lula vai discutir com um vagabundo desqualificado? Sabe? Isso aqui, ele falou, a questão da justiça, está nas mãos da justiça, ela que trata desse delinquente, né? Como vê o retorno de Eduardo Cunha à cena política? Acho normal, escapuliu. Lógico que é normal dentro das regras, dentro do que está acontecendo aqui. Agora, quem incensou o Eduardo Cunha? Por quê? Qual foi o papel que o Eduardo Cunha desempenhou, sabe, no processo golpista contra a presidenta Dilma Rousseff? Quem estava por trás manipulando tudo isso? Plutocracia, cartel mafioso midiático, assim por diante. Toma, o filho é seu. É o caso do Lula. Isso é problema de vocês. Resolva lá com seus patrões, né, com seus donos, os marinhos, né? Resolva lá com a plutocracia. Sabe? O Cunha é problema de vocês, né? Assim como o Moro, né, o Lira. Problema de vocês que criaram esses monstros, né? Essas figuras desqualificadas, esses delinquentes, não é isso? Os jornalistas fizeram o possível. Coitadinhos dos jornalistas, né? Quais jornalistas? De onde? Mas o entrevistado deixou claro que não estava a fim de gerar notícia. Gerar notícia? Veja, cada frase um pontapé. Veja como essa gente não tem escrúpulo, não é isso? Aí Lula disse: é preciso que a gente pense o que vai falar, porque tudo que a gente falar deve virar manchete.
O Lula está querendo dizer aqui o seguinte: tudo que eu falar aqui vocês vão distorcer, né? Vão deformar, vão mentir. Né? É isso que ele quis falar. Então eu falo aqui para vocês o essencial, não vou ficar dando milho para bode, sabe? Não vou ficar dando pauta para golpista, né? Para plutocrata, né? Para a ladroagem neoliberal e assim por diante. A gente vê aqui um outro exemplo muito claro disso, que é aí a Vera Magalhães, que é outra porta-voz aqui do Grupo Globo. Eu peguei esses dois exemplos, mas isso aqui é cartelizado, está na Folha, está no Estadão, né? Tá tudo, e aí vira nessas rodinhas de rádio e da televisão, da internet, do rádio, e assim por diante, que ela diz aqui, todo mundo quer gastar. É uma desonestidade, é uma baixaria inominável, porque ela analisa como manda a plutocracia, a ditadura da plutocracia e do cartel mafioso midiático, ela analisa o orçamento daqui para cá. Ela não analisa todo, como isso é a regra, né? Ela não analisa todo o orçamento. É só o orçamento do povo. O orçamento da plutocracia, ela não analisa. Então ela vai fazer aqui um rosário, ela vai desfiar um rosário aqui de mentiras, manipulação. Vou pegar aqui apenas alguns exemplos, que é muita coisa. Ela diz assim, Lula pareceu em 2 momentos dessa semana um tanto irritado com essa mania de, vejam só, todo gasto a ser considerado gasto. Inconveniente, de fato, quem não gostaria que suas compras no cartão de crédito fossem computadas noutra rubrica que não a do gasto e não precisassem ser pagas, não é mesmo? Tá claro, eu também queria, né, Vera? Isso é mais ou menos óbvio, né? Isso é um jornalismo vagabundo, uma formulação idiota, sabe? Claro, todo mundo quer, mas a questão é essa? É você sair gastando aí o cartão de crédito e depois não pagar? É isso que o Lula está falando, que o Lula está dizendo o seguinte, vai gastar, vai fazer o PAC, vem a plutocracia e o cartel midiático, mafioso, diz, não, é gasto. Vai investir no Bolsa Família, é gasto. Vai aumentar o salário mínimo, é gasto. Vai fazer qualquer coisa para o povo, é gasto. Aí você fala assim, mãe, vamos ver o outro lado não é gasto? Quanto que se gasta aí na plutocracia, no roubo, né, do orçamento público, através desses mecanismos, né, de assalto ao Estado, captura do Estado, comentei bastante isso aqui ontem, uma coisa histórica, não é isso? Então vamos ver aqui, isso aqui é gasto, o que é gasto? Isso aqui é gasto, isso aqui é gasto e tal. Quem paga? Quem recebe? Essa é a grande questão. Quem está pagando os impostos e outras coisas que vão formar o bolo do orçamento? Quem está recebendo? Quem está passando a mão aqui? Sabe? E o que está sendo gasto do lado de cá? Aí ela vai fazendo aqui toda uma coisa nojenta que não vale nem a pena a gente ler tudo isso. Agora, por outro lado, do que eu vejo por aí, né, é uma questão assim do debate político, como que tudo isso se reflete na questão política, né? Na questão política é preciso ver que o neoliberalismo ele tem assim um certo fundamento, né, de doutrinação que atinge o âmbito internacional, vai gerando esse movimento de extrema-direita em âmbito internacional, e o Lula falou aqui que é preciso defender uma estratégia internacional contra a extrema-direita. Ele disse que vai se reunir com Macron, com não sei mais quem, né, vai procurar criar assim uma espécie de uma internacional progressista contra a extrema-direita. A questão é saber o seguinte, o que gera a extrema-direita? De novo, comentei muito isso aqui ontem, né? O que gera a extrema-direita é a direita, o espectro da direita, o epicentro político do espectro da direita vai se manifestar de um jeito ou de outro, pelo lavajatismo, pelo nazi-bolsonarismo, né? Pelo o Fernando Henrique, pelo PSDB, pela ditadura militar, pelo nazifascismo. Essa que é a questão que precisa ser entendida. Quer dizer, como é que se responde a tudo isso? É guerra de narrativa? É confronto com o bolsonarismo? Ele pode ter razão, o Lula, aqui, ao dizer que é preciso uma estratégia internacional, criaram assim uma espécie de frente ampla, não é isso? Agora, se consegue uma frente ampla em âmbito internacional contra o nazifascismo, se não se ataca as causas do nazifascismo, se não se ataca comportamentos como esse do ponto de vista político, ideológico, isso aqui do Globo, né, desses colunistas do Globo, do Estadão, da Folha, constantemente agredindo o Lula, quer dizer, o que gera nazifascismo é isso aí. Agora, isso também gera nazifascismo nos Estados Unidos, na Europa, onde tem capitalismo, vai gerar nazifascismo, porque tem uma crise e esses grupos vão se empoderando, né, vão criando bandos nas igrejas, né, vão transformando essa questão do moralismo, do falso moralismo, do patriotismo. Até peguei aqui um exemplo, né, do século XVIII, aqui do
Samuel Johnson, né, que ele dizia que o patriotismo é o refúgio dos canalhas. Isso foi adaptado aí depois em outras frases também, que atribui o moralismo ao refúgio dos canalhas. De qual patriotismo está se falando? Quando se fala de patriotismo, está se defendendo a história desse país, do povo, da luta do povo, a pátria. O povo lutou por essa pátria, construiu essa pátria. Na luta contra o escravismo, contra a República Velha, contra o entreguismo ali das décadas de 40, 50, contra os golpistas entreguistas de 1964, contra a ladroagem e os entreguistas do projeto neoliberal e assim por diante. Se construiu a ideia de pátria. Agora, esses patriotas aí, sim, esses aí são canalhas, é o refúgio dos canalhas, assim como o moralismo. Vão se esconder aí nas religiões e outros conceitos supostamente moralistas para praticar as suas canalices, as suas roubalheiras. Essa que é a questão que precisa ser entendida, né, para a gente compreender exatamente o que é o jogo político nesta circunstância que nós estamos vivendo aí de profunda crise do capitalismo. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, se inscreva, comente, dê o like. Um abraço, até a próxima.